Amigos e amados irmãos, melhor tarde, ou por que não dizer melhor noite, porque no momento que estou gravando esse vídeo, já é aí mais das 18 horas, então é melhor noite, né, para todos. Eu resolvi gravar esse vídeo, mais uma das minhas andanças, e deixar um trecho aqui da palavra, que está escrito em Marcos. Tem um trem aí fazendo bastante barulho, que eu moro próximo aqui da linha do trem, e onde eu estou também é perto. E eu vou ler uma parte de Marcos, né, que é um livro histórico, quando Jesus ainda não tinha morrido na cruz ainda, estava ainda andando, preparando seus discípulos. E eu vou ler esse trecho para vocês, que se encontra em Marcos 11, no versículo 21. Que diz assim, olha: E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que, só um minutinho, vou passar aqui que está ventando. Todas as coisas que pedides, orando, crede receber e tê-las eis. Amém? Só até aqui. Irmãos, eu resolvi ler esse trecho da palavra, trouxe uma pequena Bíblia aqui, para deixar aqui para os irmãos algo a refletir. Nós estamos vivendo sim numa pandemia, um momento difícil, e eu vejo que, espero que na graça não tenha isso. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com todas as minhas contas a pagar, todas as minhas obrigações a cumprir, e eu tenho que cumprir porque foi eu que as adquiri, né, por livre e espontânea vontade ou necessidade. Mas o que é que eu vejo? Eu vejo alguns irmãos do sistema, eu acredito que só do sistema que tem isso, na graça eu acredito que não tem isso. E por que eu li esse trecho? Irmãos, porque nesse momento eu vejo pessoas falando de corrente de oração, de campanha de oração, para Deus libertar o mundo desse vírus. E ora hoje, faz corrente, ora amanhã, faz corrente, ora depois. E a palavra aqui, a instrução é bem clara, é um livro histórico, mas a instrução, ela vem para nós, até nesses dias de hoje. Jesus, ali, com seus discípulos e ensinando para eles. Ele havia amaldiçoado a figueira, até para mostrar para eles algo, para ensinar para eles algo, eu creio assim. E o que acontece? Os homens continuam clamando Deus, como se Deus estivesse longe. E nós sabemos que depois que Jesus ascendeu aos céus, nós não ficamos órfãos, nem aqueles ficaram órfãos, e nós já nascemos amparados pelo Espírito de Deus. Então, eles clamam Deus, olhando para cima, como se Deus estivesse longe. Eles clamam a Deus hoje, pede algo, como estão pedindo agora, a libertação desse vírus, para que Deus dê um fim nesse vírus. Mas eles pedem hoje, e amanhã, a oração deles, talvez seriam só dar graças a Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti, que tudo já foi feito. Mas não, o outro dia eles clamam de novo, depois eles clamam de novo. Ou seja, isso não passa de vã repetição, porque Deus já ouviu. Quando você pede algo para Deus hoje, por exemplo, um emprego, e amanhã você prostra de novo pedindo um emprego de novo, é como se Deus fosse surdo. Ou eu estou enganado? Então, irmãos, é uma pequena reflexão que eu deixo aqui acerca do nosso procedimento
né, diante de Deus, não clamemos Deus como se Deus estivesse longe de nós, porque essa grande força, esse grande poder que é Deus, Ele habita em nós, Ele está em nós, Ele está no nosso íntimo. A sua oração amanhã, se hoje você pediu algo, é apenas agradecer e determinar que já foi feito, porque a palavra também nos ensina que Deus, Ele chama as coisas que ainda não foram, como se as coisas que ainda não aconteceu, como se já tivesse acontecido. E eu vejo homens erroneamente insistindo em orações, vãs repetições acerca de algo que totalmente desnecessário. Eu não estou dizendo que é desnecessário, a motivação até é boa, mas o método é errado, é uma forma errônea, porque quando você pedir, você tem que confiar que Deus ouviu a sua oração, porque é no seu íntimo. Deus ouviu a sua oração, você só tem que acreditar que já aconteceu. Como eu falei anteriormente, eu creio que o suprir das minhas necessidades já aconteceu no íntimo, só falta ser manifestado no físico. É só isso que falta. Eu estou hoje ainda desempregado, não estou falando isso, irmãos, pedindo que alguém me doe nada. Claro que se alguém quiser me abençoar, sempre será bem-vindo, porque homem nenhum consegue tocar o outro, persuadir o outro a te ajudar em nada, senão Deus. A palavra está escrito lá em João 3:27, que o homem não pode conseguir coisa alguma se não for dada do céu. Pois bem, eu creio que o suprir das minhas necessidades já aconteceu no reino do céu. Aliás, o reino que nós já vivemos nele. E o reino do céu está entre nós. O reino do céu está em nós. Então, se o reino do céu está em nós, nós não vamos dizer, vamos orar. Se Deus quiser, isso acontece. Não. Nós temos que orar, clamar a Deus, colocar diante de Deus, falar, não sei que forma que você fala, Senhor Deus, ou Espírito Santo de Deus, não sei como você fala, mas você já tem que determinar. Determinando que o Brasil, por exemplo, já está livre desse vírus. E crê que isso aí já está acontecendo. Eu vejo homens deixando se influenciar pelas coisas externas, pelos fatores externos. Eu vejo grupo de WhatsApp, as pessoas sempre falando, olha, ontem morreu tanto em tal cidade, morreu tantos em outra, foi acusado tantos casos em outra, a coisa está cada vez mais feia, a coisa está difícil, tal empresa demitiu tantos funcionários. Se nós deixarmos influenciar pelos fatores externos, nós não estamos vivendo como homens cujo Deus grandioso habita no nosso íntimo. Nós estamos vivendo como meros homens. Jesus diz, se a sua justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, então de que maneira nós seremos diferentes? Se a nossa justiça, nós que conhecemos a graça, não exceder a justiça dos homens que estão aí se corrompendo, amaldiçoando a cada dia a falta de emprego, os políticos corruptos, a falta de dinheiro, o que nós vamos ter? Nós não estaremos semeando na carne? Com toda certeza estaremos semeando na carne. Se nós acreditamos mesmo que temos esse grande poder, essa grande força, esse Espírito Supremo habitando no nosso íntimo, e nós não somos órfãos, porque nós não somos, essa é a verdade, nós temos que comportar como tal, como filhos de Deus, como abençoados com todas as sortes de bênçãos, reinando em vida e perfeita abundância. Nós temos que nos comportar como realmente pessoas cujo o governo vem do reino dos céus. Algo que eu aprendi é que para cada demanda há uma oferta, e assim sucessivamente.
Então eu creio, eu vivo crendo que se hoje necessariamente eu fiz alguma dívida, embora a palavra fala que não deveis nada a ninguém a não ser o amor, mas se eu tive essa necessidade, eu tenho que acreditar que há uma oferta, há um suprir para essas minhas necessidades. E eu vivo assim, eu compartilho com os irmãos aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou, falho sim na carne, liberto das grades do sistema religioso, mas não entregue a libertinagem. Isso nós não podemos, porque senão nós não manifestamos que somos filhos de Deus, reinando em vida e em perfeita harmonia. Mas eu vejo homens sim influenciados pelos fatores externos, e mais influenciados pelos fatores externos do que pelos fatores internos. Leem a Bíblia hoje, congregam e falam: hoje fui buscar a Deus. Ou seja, saiu da sua casa e foi em outro lugar dizendo que foi buscar a Deus. Então Deus estava lá, não estava nele. Deus não habita nele. Se nós dissermos vamos congregar para aprender uns com os outros, não que haja necessidade de uns ensinar os outros, mas haja uma necessidade de um compartilhamento, de aprendizado, de harmonia entre os irmãos, isso há uma necessidade, sim. Mas temos que viver em abundância, em harmonia, adorando a Deus em espírito e em verdade, prestando o nosso culto racional a Deus. Deus que é infinita bondade, infinita misericórdia. Deus que é amor supremo. Deus que é tremendo, poder criador. Nós temos que estar sempre em harmonia. E Jesus nos ensina. Quando pedir algo a Deus, crede que já tem recebido e receberá. Sim, pedimos algo a Deus hoje, vamos dar graça, vamos nos alegrar e sentir no nosso coração como se já tivéssemos alcançado aquilo, para realmente recebermos aquilo. É uma reflexão que eu deixei aqui, eu senti a necessidade de deixar, porque a gente vê cada dia. Se você assiste os jornais por aí, é mortes para todo lado. Eu mesmo já perdi alguns amigos queridos, até por último, eu perdi um chamado pastor, que era do sistema religioso, mas que eu amava muito. E quando ele estava internado, eu fui na casa da família dele, a esposa dele me falou que ele estava recuperando. Mas de repente, eu acordo um dia e vejo a notícia no Facebook. Um outro amigo dele dizendo: luto por um amigo querido, e as pessoas comentando. Ou seja, prevaleceu sim a vontade de Deus, prevaleceu. Mas nós não podemos influenciar por isso. As pessoas do sistema falam que isso é um julgamento de Deus sobre a terra, outros falam que é início, né? Que é a volta de Jesus, que o fim está próximo e tal. Então tá. Então não era para os escolhidos aí, entre aspas, do sistema, serem também vítimas desse vírus. O que eu acredito hoje, da minha casa, da minha família, é que a minha casa e a minha família está protegida. A minha filha nesse momento está internada no hospital com a pneumonia. Fizeram testes que suspeitaram de coronavírus, mas não foi coronavírus, graças a Deus. Também não queria que fosse pneumonia, mas também já está curada, graças a Deus. Já está curada. Está lá ainda, está se recuperando a respeito de uma queda de oxigênio, mas está recuperando. E breve estará em casa conosco, nos alegrando, a minha filha especial. E a gente tem que suportar essas coisas e a gente tem que aproveitar o momento de algumas situações para a gente aprender e a gente confiar mais e fortalecer mais a nossa fé. Porque o preço Jesus já pagou e já nascemos livres. E temos que declarar cada dia a nossa liberdade diante de Deus e dar graças a Deus e nos alegrar cada dia, estarmos felizes, contentes, satisfeitos e crendo que quem governa é Deus.
Estamos governados pelo reino dos céus. E acabou. É bem isso. É assim que eu acredito, e eu acredito que é assim que você deve acreditar. Você pode também discordar de mim, deixar o seu comentário aqui embaixo, deixar a sua crítica, deixar a sua sugestão, deixar o seu ponto de vista. De nada você é impedido. A única coisa que eu peço é que você respeite a minha visão e fale e exponha a sua visão com sabedoria, sem me ofender, até porque eu não estou ofendendo você, que talvez ainda se encontra numa instituição religiosa aí, crendo que a condição do homem para ser salvo é estar num sistema religioso aí, é estar aí, né, coligado com o CNPJ aí, numa associação dessas aí, né? Eu não creio assim, e essa é a minha visão, e eu também quero respeitar a sua visão. E também deixar claro que você, se você estiver num dessas instituições, você não deixa de ser meu irmão, a não ser que seja chegado no meu entendimento que você não é um dos escolhidos. Mas mesmo assim eu tenho que te tratar bem e amar você, porque Jesus, até o último dia, ele amou Judas, que foi o traidor, que foi escolhido para ser o traidor, o filho da perdição. Então por que nós temos que ser diferentes? Eu vejo pessoas agindo diferentes. Para eles, por exemplo, eu sou um desviado, então eles passam por mim, não me cumprimentam, às vezes viram a cara, parece que está com raiva. Eu fico muito triste com isso, porque são homens vivendo na sua plenitude da carne, não do espírito, da carne, no seu entendimento carnal. E é muito triste isso. Isso me deixa muito chateado. A gente vê as situações hoje, a gente vê que não há fé nesses lugares. A fé tem que pagar o preço, tem que dar alguma oferta para alcançar algo. Isso é muito errado. Mas eu quero deixar aqui mais a respeito realmente disso que eu li, que Jesus ensinou nesse livro histórico de Marcos. Se você pedir algo, crede que já tem recebendo. Você determinou aí, juntamente com seus irmãos, que Deus já libertou o Brasil, o mundo desse vírus. Então credes assim. E a hora que você menos espera, você vai amanhecer, vai levantar e você vai ver o noticiário. Não há mais casos, as pessoas que têm que recuperar já se recuperou. E tá isso, e é bem isso. Aí você vai dar mais ainda graças a Deus, porque o seu coração já se encontrava alegre, feliz, convicto de que aquilo tinha acontecido, e você vê materializar no físico esse vírus sumir, porque a gente não vê esse vírus. Nós não vemos, né? Mas Deus, no oculto, Ele vê tudo. Ele vê cada coração, Ele sonda cada coração, Ele sonda a profundidade, a largura, a altura. Não tem por que temermos. Estamos vivendo no reino do céu, estamos vivendo o reino dos céus. E estamos mais amparados do que você imagina, quando você se deixa se influenciar pelos fatores externos. Volta mais para o seu íntimo, volta mais para Deus, olha mais as coisas de modo diferente. Sim, esse vírus serviu para muitas pessoas aprenderem a aproximar mais de Deus, até porque se Deus recolher esse vírus hoje e falar assim, não há mais vírus, não há mais mortes, não há mais doentes, amanhã o homem está fazendo bagunça e nem lembra de Deus. Então isso é mais hipocrisia. E Deus, que habita no nosso íntimo, Ele não divide a sua glória com ninguém. Nós temos que estarmos felizes, satisfeitos sempre, alegres sempre, deitarmos felizes, dando graças a Deus pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos aprendizados, e acordarmos da mesma forma, mantendo sempre essa harmonia e essa fé, realmente essa convicção em Deus, que nós somos guiados por Deus e não pelos fatores externos que acontecem. Devemos sim, somos sujeitos aos governos desse mundo, às autoridades desse mundo, sim. Mas, acima de tudo isso, somos governados pelo reino dos céus.
Deus é comigo e é contigo. Melhor noite para você. Um forte abraço do seu irmão Adalton Silva, aqui do canal Vivendo a Graça. Se você achar viável, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos aprendermos juntos, vamos compartilhar coisas boas, porque coisas ruins tá cheio nesse mundo e nós não devemos ser influenciados por elas. Nós não podemos deixar ser influenciados por essas coisas, por esses fatores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Forte abraço, graça e paz.